Boa tarde, pessoal de casa. Boa tarde a Yasmin Luz e o Cláudio Andrade. Hoje, como a Yasmin falou aí, a gente vai falar sobre os aspectos positivos e negativos da era digital. Um assunto mais leve aí, né, na medida, nas terças e quintas, né, com tantas informações ruins, né, que a gente tem que dar sempre aí no portal RDC. O meu convidado de hoje é o coordenador do curso de Psicologia da FACEF, o professor Christopher da Costa, que vai estar na live conosco. Boa tarde, professor Christopher, seja bem-vindo ao Na Medida de hoje. Olá, Jana, boa tarde a todos. Professor, até para entender um pouquinho, né, FACEF é uma faculdade aí nova para muitas pessoas, né? Eu gostaria que tu comentasse aí um pouquinho, porque tu havia me falado que ela é uma faculdade nova com diferenciais aqui na capital gaúcha. Um probleminha de áudio aí no coordenador do curso de psicologia e a produção vai dar uma Oi, arrumadinha. agora sim? Agora sim, agora estou te ouvindo. Ótimo. Então, eu estava te dizendo, Jana, que esse curso foi gestado já faz uns 2 anos, né? Então, como uma faculdade especializada em psicologia, porque ela tem como mantenedora o CEF, que está em Porto Alegre há 30 anos, a gente tem como diferencial trabalhar só com a psicologia e como uma instituição pequena, oferecer um atendimento pessoalizado para o nosso aluno, né? Além de tudo, a gente traz como principal diferencial o fato de ter um currículo que hoje tem disciplinas para dar conta das demandas da sociedade, né? Então, tudo aquilo que são temas atuais, o próprio tema que a gente vai conversar hoje sobre as dependências tecnológicas, crises, né, como a pandemia que a gente está vivendo, são disciplinas que integram o nosso curso, né? Então, desde o início, o nosso aluno ele vai se tornar um profissional capacitado não só do ponto de vista teórico na psicologia, mas do ponto de vista das áreas de atuação dele, né? Professor, a gente tem vários tópicos aí, digamos assim, para discutir, né? Vários aspectos. Até tu comentaste que há uns anos atrás a gente falava muito sobre a questão do papel da televisão na vida das pessoas, né? Mas mais especificamente as novelas, né? Como elas influenciavam. E a gente sabe aí que essa era digital veio para ficar. Qual seria a maior contribuição que tu acredita que a era digital trouxe nesse período de pandemia aí para a nossa vida cotidiana? Olha, a gente, quando falar de tecnologia, de mídia, e pensando no último ano e no que a gente está vivendo hoje, né, como teria sido a nossa vida tão mais difícil se a gente não pudesse estar próximo das pessoas que a gente ama, ainda que virtualmente, se a maior parte de nós não pudesse ter mantido muitos trabalhos no formato em home office, né, ou teletrabalho, enfim, e a própria educação, né, o ensino emergencial, o ensino remoto emergencial. Então, se a gente pega a esfera familiar, a esfera profissional e a própria esfera de educação, né, além da esfera de saúde mental, da possibilidade de a gente ter consultas online e continuar se cuidando, é basicamente a principal função da tecnologia hoje, né? Ter facilitado a nossa vida num ano que foi tão difícil para todos nós, tão necessário de ajustes, de adaptações, né? Então, eu acho que nesse sentido a tecnologia ela veio para facilitar a nossa vida e permitir que a gente seguisse a vida mesmo com todos esses desafios. E principalmente agora nesse momento aí que a gente está meio em isolamento novamente, né? Saindo aí só para as atividades essenciais mesmo, né, Christopher? E a gente sabe que a internet, ela passa às vezes um pouco do controle, né? Na questão dos adultos, como equilibrar esse excesso de internet ao longo do dia, né? Da vida digital. E aqui no Na Medida a gente trata muito dessa questão do equilíbrio, né? Sim, e eu acho que essa é uma discussão muito importante, Jana, porque tem alguns autores que chamam isso de imigrantes e os nativos digitais, né?
Os nativos é essa galera aí que já nasceu depois da década de 90, imerso nas tecnologias e usam a tecnologia de uma forma muito intuitiva, né? O imigrante somos nós, aqueles que nasceram antes da década de 90 e a gente precisou se adaptar, né, ao uso das tecnologias e, ao mesmo tempo, não fazer um uso só pragmático, né, só especificamente para as nossas necessidades, mas também fazer delas um sentido diferente e intuitivo. Então, acho que o desafio hoje é a gente pensar, né, a utilização da vida virtual ou a vida na virtualidade, ela vem para substituir aquilo que eu vivo na minha vida real, porque não está bom, né? Ela é uma fuga da minha realidade, ela é simplesmente uma forma de eu admirar aquilo que eu não tenho, ou pelo menos me deixar seduzir por coisas que não são aquilo que elas se mostram no virtual. Então, para os imigrantes digitais, que somos nós, eu acho que o desafio é a gente ter bom senso no nosso uso e avaliar, né, se a internet ela é uma ferramenta a meu dispor ou se eu estou me tornando produto, né? Tem um filme que eu até acho que é muito interessante nessa reflexão, que é como é que é o nome dele? Dilema das Redes, em que a gente trata exatamente disso, né? Uma época em que nós somos o produto. Então, se a gente está sendo o produto, significa que é a gente que está ali se tornando escravo da tecnologia. Não é mais ela que nos serve, mas nós que estamos servindo ela. E tu que fala dessas dependências digitais, né? Como é que tu viu as pessoas se adaptarem, né, a essa nova era, digamos assim? Eu já fiz muitas pautas aqui no Na Medida até sobre a questão aí da geração 60+, dos idosos aí que tiveram que aprender, né, a utilizar essas técnicas para poder conversar com a família, com os seus netos. Sim, acho que isso é muito importante, até porque parece que há uma ruptura, né, da geração mais idosa para a geração mais jovem, né? Uma ruptura que tem muito a ver com o analfabetismo digital, né? Então, eu acho que, assim como a gente já faz hoje, até antes da internet na nossa vida, que é a aproximação das gerações, é poder entender, né, o quanto as gerações hoje podem ensinar uma para a outra, né? Então, é a gente não isolar ou não colocar à margem as pessoas que têm pouco conhecimento. E eu nem me refiro só aos idosos, né? Eu me refiro aos próprios adultos, que são esses imigrantes digitais e que não fazem esse uso da tecnologia da mesma forma que os adolescentes e as crianças fazem, né? Então, a gente sempre tem que se preocupar e fazer uma reflexão sobre a nossa identidade digital, né? Vão ter autores que dizem que a identidade digital e a nossa identidade real, ela vai chegar um momento que elas vão se cruzar, né, e vão se sobrepor. Mas eu acho que a gente ainda está num momento anterior de adaptação a essa nova realidade e entender que essa dicotomia entre o que é virtual e o que é real precisa ser superada, né? Seja pelas gerações idosas, seja pela essa geração da década aí de 90 para frente. E aí a gente falou sobre os adultos, falou sobre os idosos, né, professor? E a questão das crianças, a gente sabe que as crianças, muitas estão nesse momento aí em aulas online, né? E como é que fica essa questão dos pais? Como que eles podem educar essas crianças e também supervisionar o que elas fazem durante o dia aí na sua rotina? Sim, eu acho que esse é talvez a maior preocupação, a pergunta que a gente mais escuta, né? Principalmente porque o celular ou outros dispositivos móveis, às vezes eles vêm para substituir a presença ou ocupar o espaço dentro daquilo que é a rotina das crianças e adolescentes. Eu acho que a orientação que a psicologia sempre deu da importância da supervisão e do monitoramento dos pais nas atividades das crianças e adolescentes não muda hoje, no século XXI, em que a gente está com a tecnologia e tudo dentro de casa, né? O risco, ele chega dentro de casa hoje diferente de como ele chegava, sei lá, no passado. Então, a importância de os pais supervisionarem e não simplesmente terceirizarem o tempo livre dos filhos para as tecnologias é fundamental, né? Principalmente supervisionar o que as crianças acessam
e principalmente a frequência e a intensidade, né? Quantas vezes a criança tem acesso à tecnologia ao longo do dia e quanto tempo ela passa em cada um dos acessos. Então, essa supervisão, que sempre foi necessária, né, para a criação das crianças e adolescentes, ela precisa permanecer quando a gente está falando desse tema. E como é que a gente pode criar pausas na nossa rotina e desacelerar um pouco, né? Porque a gente sabe que está entrando informação a todo momento, né? E a gente já fica, eu vou lá dar uma olhadinha para ver o que chegou, né? A gente já criou esse hábito durante a pandemia. Como é que a gente pode fazer, professor Christopher, para desacelerar um pouquinho e saber, não, eu vou pegar aquele horário do meu dia e vou utilizar as redes sociais? Aí a gente entra até nas adições, né, nas dependências tecnológicas, Jana, porque o Brasil hoje é o país em que as pessoas passam a maior parte do tempo conectadas. De um lado, se alienar e achar que a gente pode se desconectar e viver a parte da sociedade é ingenuidade, não tem como fugir do que está aqui e veio para ficar, né? Eu acho que a gente tem que pensar em estratégias, assim como eu falava antes, né? Para que a gente não seja produto, para que a gente não seja escravo das tecnologias e passe a condicionar elas às nossas necessidades reais, né? Que elas não venham para substituir uma vida que não está legal, que elas não venham substituir aquilo que na minha vida precisa ser repensado, né? Então, nesse sentido, acho que a gente precisa aderir a estratégias muito comportamentais, né? Primeiro, tentar não realizar tantas atividades simultâneas, porque a gente está sempre cheio de muitos estímulos, né? Então, silenciar o celular, colocar ele em outro ambiente, tentar se educar para olhar para o celular em períodos específicos, né? Então eu seleciono, sei lá, eu vou olhar para as mensagens, para aquilo que eu recebi ou para as atualizações nas minhas redes sociais de hora em hora, né? Porque cada vez que eu me distraio e que eu me permito estar suscetível aos estímulos de qualquer mídia, isso faz com que eu disperse e perca horas do meu trabalho, da minha concentração ou daquilo que eu estou fazendo. Então, a gente precisa se educar com estratégias muito, muito práticas, né? Deixar o celular no silencioso, deixar em outro ambiente, me educar para olhar em períodos muito específicos e, principalmente, né, bom senso. Né? Eu tá fazendo uma reflexão crítica sobre o meu uso e sobre esse uso. Está prejudicando outras áreas da minha vida. Porque é quando isso acontece que eu posso ficar com o sinal de alerta sobre uma possível dependência da tecnologia. Pois é, e aí eu ia te questionar sobre isso. Como é que as pessoas podem identificar quando essa dependência aí digital começa a atingir a sua saúde mental, né? Qual seria a tua recomendação? Quais seriam os efeitos que essa pessoa venha sentir quando ela observa que está se tornando dependente? Sim. Felizmente, hoje, no CID-11, a gente já tem o gaming disorder, né, que é a dependência de jogos. Os critérios diagnósticos, eles são muito parecidos. Mas, em geral, assim, a gente tem que observar quando o nosso uso das tecnologias passa a interferir e afetar negativamente outras áreas da vida. Quando eu começo a me perceber improdutivo, com dificuldade de concentração, quando outras pessoas começam a reclamar que eu passo muito tempo envolvido com a vida virtual e pouco participativo na vida real, entre outros sintomas até comportamentais, né? Dificuldade para adormecer e essa necessidade de estar constantemente atualizando e vendo se existem novas atualizações nas minhas redes sociais. Então, no momento em que isso passa a afetar e eu passo a retirar um tempo produtivo ou tempo de lazer e passo a ficar dependente de constante contato com as tecnologias, é quando eu preciso, enfim, fazer uma reflexão sobre o uso que eu estou fazendo delas e se é necessário pedir ajuda, né, de um profissional de saúde mental. Tem que buscar tratamento, basicamente a gente pensar professor? em frequência e intensidade. Quando começar a observar os primeiros sinais, né? Quando observar os primeiros sinais.
Outra questão, professor, é referente a esses novos formatos que a gente viu aí, né? E que vieram para ficar, que são os formatos online, seja do home office e seja da academia online, né? Que muitas pessoas, agora com essa questão do abre e fecha aí, tá acabando aí por ter que optar a fazer os seus exercícios sempre em casa. Qual é a tua avaliação em relação a esses novos modelos? Eu acho que houve uma sobrecarga, né, das atribuições na vida doméstica, né? Então, o nosso lar, que antes tinha funções muito específicas, hoje ele virou uma extensão do trabalho, uma extensão da academia, uma extensão da universidade, da escola, né? Então, eu acho que é muito desafiador e a gente tem que pensar na nossa realidade, né? Eu aqui fiz um espaço de trabalho em função da pandemia, mas nem todo mundo dispõe de conseguir em casa um espaço específico para poder trabalhar e fazer as outras atividades. E esse elemento, que de novo eu falo, né, é uma coisa muito de comportamento, dificulta a nossa rotina, né? Eu transformar um ambiente que antes era de lazer em ambiente que eu realizo todas as atividades da minha vida. Então, é muito difícil a gente adaptar a realidade de todas as pessoas, mas a gente tem que tentar minimamente planejar o nosso dia e tentar se organizar para não fazer com que todos os ambientes sirvam para tudo que a gente precisa fazer. Porque automaticamente eu vou desenvolvendo uma ideia de que a minha vida virou um todo caótico e eu não separo mais o que é lazer, o que é trabalho, o que é vida em família, o que é tempo livre, né? Então, ainda que o nosso ambiente não permita essas separações tão didáticas, né? Eu preciso tentar criar estratégias para separar o que são os diferentes momentos do meu dia, minimamente dentro das minhas possibilidades. E quais seriam as dicas específicas aí que tu daria para as pessoas conseguir criar essa rotina diária? Até porque estão aí trabalhando em home office junto com a família. Como tu disse, tu tem um cantinho, né, professor? Mas é bem complicado em casa às vezes, né? Muito, muito. Eu não tenho filhos, só tenho 2 filhos caninos aqui, então já facilita um pouco, né? Embora eles também exijam atenção quando a gente passa de 8 horas de trabalho, né? Mas eu acho que é fundamental isso, Giana, para que a gente, por exemplo, sei lá, acordar no teu horário específico de trabalho, colocar uma roupa diferente daquela que você fica habitualmente em casa, te organizar para estar dentro do teu momento de trabalho, ainda que no mesmo espaço, como de uma maneira muito disciplinada, como se você tivesse realmente saído para trabalhar. No momento em que o teu trabalho acaba ou o teu turno acaba, encerra, muda a chave, né, das atividades que você estava fazendo. E o brasileiro é um povo que gosta muito de trabalhar e a gente tem que, né, se monitorar para o ambiente doméstico não permanecer eternamente um ambiente de trabalho. Porque aí sim, a gente percebe hoje os aumentos no níveis de estresse, de ansiedade, de angústia nas pessoas, porque parece que elas estão vivendo permanentemente a mesma condição, né? Fruto da necessidade óbvia de a gente ficar em casa, fazer o isolamento. Então, esse contexto macro-social tem nos pressionado muito. E aí as tecnologias precisam ser uma forma de a gente ficar bem, né, e facilitar a nossa vida, ao mesmo tempo que a gente tem que transformar a nossa casa num ambiente plural para todas as atividades. E como é que está sendo para te coordenar aí esse curso da FACEF nesse momento? O pessoal está se adaptando aí a essa nova rotina? Eu vou te dizer que o nosso ideal, né, era já ter começado com as aulas presenciais do curso de psicologia da FACEF. A gente lamentou muito não poder, mas a gente também entende da necessidade de respeitar tudo aquilo que os órgãos sanitários nos orientam hoje. De qualquer forma, a turma de alunos que inaugurou aí a nossa primeira turma tem clareza que assim que for possível a gente migrar para o ensino presencial, que é a nossa proposta desde o início, a gente vai fazer isso, né? E os nossos professores são um grupo muito engajado e que, né, assim como a gente também se adaptou a essas aulas no formato remoto, né?
E a gente vai driblando as nossas dificuldades, porque é aquela ideia, né, de que como psicólogos a gente também está se adaptando não só à prática do ensino e os futuros psicólogos também, mas até a prática do próprio atendimento online, né, que foi uma das coisas super importantes para atender profissionais, pessoas e todo mundo que precisou do trabalho do psicólogo, né, durante esse tempo de pandemia. Eu gostaria de te agradecer pela tua participação aqui no Na Medida. Tenho certeza que o pessoal de casa aí gostou bastante das tuas dicas e também dessas informações que tu passaste aí. Sucesso para ti no teu curso. Muito obrigado. E o Na Medida de hoje fica por aqui. Voltamos na quinta-feira falando aí sobre o papel da mulher na pandemia, né? Porque estamos aí no mês de março, né? No mês da mulher. Até lá! Você fica agora com o Cláudio Andrade e com a Yasmin Luz.